já por várias semanas, aliás, esta igreja, esse ministério, o Ministério Hope, é uma igreja que sempre se preocupa em falar da volta de Jesus, em instruir os cristãos para se preparar, como Deus havia uma preocupação com a nação de Israel. E lá no capítulo 4 do livro de Amós, versículo 12, Deus disse: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E nós temos pregado muito aqui acerca da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. E olha para cá, a necessidade premente de estar devidamente preparado para esse glorioso dia. Escute bem isto: há uma necessidade premente de você, de todos nós como igreja de Cristo, estarmos prontos para o traslado, para o arrebatamento, que queira os homens ou não, acontecerá segundo esta palavra. Então a igreja, o Ministério Hope, é uma igreja que se preocupa em trazer ao conhecimento dos irmãos este assunto acerca da vinda de Jesus, embora esse assunto não dá ibope. O que dá ibope hoje é você falar do evangelho da prosperidade, do triunfalismo, o evangelho que ensina as pessoas a barganhar com Cristo. Eu fiz referência a uma pessoa que deu 2 milhões para a igreja. E toma, porque a pessoa que entra nesses lugares, dá 100 que você terá 200. Entra com 500 que você terá 1000. Ou seja, a pessoa está preocupada com o mundo material, mas não está preocupada com o seu nome escrito no livro da vida. Então o nosso ministério, a nossa igreja, ao meu ver, segundo a Bíblia, está de parabéns, porque é uma igreja que se preocupa de verdade com as pessoas e com o estado espiritual das pessoas. Está pronto para subir? Não está? Vamos ensinar o que está acontecendo. É tempo de buscar ao Senhor. E hoje o nosso tema, nosso assunto está em Mateus capítulo de número 24, a partir do versículo 15. Evangelho de Mateus, você que tem uma Bíblia na sua casa, capítulo de número 24, a partir do verso 15, está escrito assim: quando, pois, virdes que as abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, que não fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no dia de sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria,
mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Porque se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Ou se ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Diga amém. Glórias a Deus. Hoje o nosso tema, a grande tribulação, antes ou depois do arrebatamento. O arrebatamento da igreja será antes ou depois da grande tribulação? Esta tem sido a dúvida de muitas pessoas. Mas será que o arrebatamento vai acontecer antes ou depois da grande tribulação? Esta pandemia que está vitimando milhões de pessoas na terra, será que já não é a grande tribulação? Será que já não é os problemas aí que estão acontecendo? Não, jamais. Preste bem atenção. Em 2020, 2021, as catástrofes em todo o mundo, irmãos, estão ficando cada dia mais graves. Cada dia mais grave. Os sinais do fim dos tempos já apareceu. E as profecias do retorno do Senhor estão basicamente cumpridas. A maioria das profecias já se cumpriram. A última, que é o evangelho ser pregado nos 4 cantos da terra. A Bíblia diz, nos 4 cantos do mundo. Ou seja, isso já está acontecendo. Porque se não presencialmente, hoje nós podemos estar pregando aqui e um índio está lá na sua aldeia com o celular na mão. Eu não sei como foi que ele entrou na live, eu não sei como foi que ele entrou na transmissão, mas alguém pregando para ele através de uma mensagem virtual. Está ouvindo a palavra? Então você vê que os sinais basicamente estão se cumprindo. Como podemos, essa é a grande pergunta, como podemos acolher o Senhor antes da grande tribulação e sermos arrebatados para diante do trono de Deus? E eu pergunto para você, você quer ser arrebatado antes do desastre? Você quer ser arrebatado antes do desastre? Você precisa saber o significado do arrebatamento. Daí a importância do arrebatamento. Gente, quando eu falo aqui da necessidade premente de nós estarmos devidamente preparados para esse momento, para esse evento espiritual. Por que evento espiritual? Porque isso não diz respeito ao mundo, isso diz respeito a nós, Igreja de Cristo. Esse evento
da volta de Cristo não diz respeito ao mundo. Até porque a Bíblia diz que será silenciosamente e secretamente. Jesus vem, aparece nas nuvens, e a Bíblia diz que nesse momento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós. Mas isso, irmão, em fração de segundos, em milésimos de tempo, é num abrir e fechar de olhos. Aí Jesus transforma os que já morreram em Cristo, e a Bíblia diz: nós os vivos seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Então veja bem, você precisa estar preparado. Esta é a mensagem bíblica para mim e para você. Eu e você, nós precisamos estar preparados. Por isso que está escrito, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 28. É um versículo, é uma palavra contundente. Olha o que diz: agora, filhinhos, permanecei nele. Nele quem? Em Jesus, em Cristo. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar. Quando será esta manifestação? No dia do arrebatamento da igreja, irmãos. No dia do traslado. Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. O que é tenhamos confiança? Essa palavra no original do grego quer dizer absoluta certeza. Tenhamos absoluta certeza. É a mesma coisa. Alguém perguntar algo para você, mas você tem certeza disso? Você diz absoluta. Pode escrever o que eu estou falando para você. Esta é a certeza no que tange a vinda de Cristo que eu e você precisamos ter. Quando ele se manifestar, tenhamos confiança, ou seja, absoluta certeza. E o mais de tudo, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Ser confundido na vinda de Cristo é você estar na igreja e a maioria ou o número certo de pessoas que estão preparadas subir e você ficar. Isso é um vexame espiritual muito grande. Isso é uma vergonha muito grande. Poxa, você na igreja todo o tempo, Jesus veio e você ficou. Então, foi confundido por Cristo na sua vinda. Isso é muito forte, esta palavra. Agora, voltando ao assunto, o que é grande tribulação? Olha, grande tribulação é um tempo de muito sofrimento no mundo que vai acontecer pouco antes do fim do mundo. Não é o fim do mundo, a grande tribulação, mas ela vai acontecer pouco antes do fim do mundo. Tribulação, irmão, vem antes ou depois do arrebatamento da igreja? Esta é a questão, esta é a dúvida das pessoas. Esses dias alguém diz: olha, a gente já está vivendo a grande tribulação. Não, meu irmão. Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Nós estamos vivendo uma leve tribulação. O que está por vir vai ser terrível, tá? O que está por vir vai ser assustador. Não chegou ainda a manifestação da besta, e dela sairá o decreto para as pessoas que não comprar, que vão comprar ou vender, se não tiver o sinal da besta, o número 666,
na sua mão direita ou na sua testa, não vai poder fazer isso. Vai comprar ou vender. Você vai até o supermercado. Quando você vai passar no caixa, opa, vai detectar que você não tem o sinal, o número 666. Alguém diz: pastor, será que é um chip? Antigamente pensava que era aquele código de barra. Eu me lembro que na igreja tinha crente que ia fazer as compras. Quando encontrava um produto com um código de barra, não vou levar isso aí porque isso é besta, isso é besta. Aí a coisa evoluiu, cresceu. Hoje nós sabemos que é o chip. Mas daqui a alguns anos, como as coisas estão inovando, né, a tecnologia a cada dia avançando, de repente já pode ser um outro método usado pelo anticristo e pela besta. Não importa o método, mas a veracidade da palavra é a mesma. Só poderá comprar ou vender aquele que tiver o sinal da besta na sua testa ou na sua mão direita. Pastor, e se eu aceitar o sinal? Eu vou ensinar isso a semana que vem para vocês. E se eu aceitar o sinal? Você perde a sua salvação. Você leva as compras para casa, tá? Você vai ser até assistido pelo governo da besta, o governo mundial. Só que você vai passar a eternidade no lago de fogo, vergonha e desprezo eterno. Preste bem atenção, esse assunto é de suma importância. A tribulação, ela vem antes ou depois do arrebatamento da igreja? Claro que é antes. Que a igreja precisa estar preparada. A tribulação vem depois. Então, Jesus vem antes. Vamos ver isso? Mateus capítulo 24. Está aí na leitura. Os versos 21 e 22. Olha o que diz. Porque haverá, então, grande tribulação, como uma grande aflição. Preste bem atenção. Aqui está falando da grande tribulação. Algo que não acontecerá para os salvos. Por quê, pastor? Porque a igreja será arrebatada antes. Então, haverá grande aflição, como nunca houve em todo o mundo, desde o princípio do mundo até agora. Ou seja, é algo inédito, é algo que ainda não aconteceu. A Bíblia diz: haverá grande aflição e grande tribulação, como nunca houve, desde em que o mundo nasceu, ou que se chama mundo, até agora. E a Bíblia diz: nem tampouco haverá depois. Você vê, a tribulação que vai vir será tão grande que nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem tampouco depois desta haverá uma outra. O sofrimento nesses dias da grande tribulação será enorme, será muito grande. Irmão, isso aí que nós estamos passando hoje, esta pandemia, algumas necessidades que você absolve, algumas dificuldades na caminhada que você tem, privações, necessidades de algum alimento, de provisão, de uma casa, de um carro novo. Isso aí, irmão, é xaropinho em vista daquilo que vai vir sobre todo mundo. Isso aí é um chazinho da noite, irmão. Isso é refresco. O que está determinado para vir não aconteceu desde o início do mundo até agora, e depois disso jamais acontecerá tal coisa igual. Aí diz o versículo de número
22, diz assim: e se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Você já pensou nisso? Se aqueles dias não fosse abreviado, por que diz respeito àqueles dias? Porque ainda vai acontecer. Por que abreviados? Porque esta grande tribulação, ela é de 7 anos. Só que os 3 primeiros anos e meio, o anticristo se manifestará com claro, total apoio da besta, e ele vai pregar paz e segurança, aonde ele estará galgando popularidade mundial. E nesse tempo será apenas de tribulação, mas não da grande tribulação propriamente dita, porque a grande tribulação acontece na segunda parte dos 3 anos e meio, quando o concerto ou aliança com a besta é quebrada. A Bíblia diz que Israel, até Israel como nação e povo eleito de Deus, fará uma aliança com a besta por 1 semana. Mas na metade da semana, está lá em Daniel, capítulo de número 9, versículo 27, que a aliança é feita, né? Olha lá, e ele firmará um concerto, ou seja, uma aliança com muitos por 1 semana. Ó, as 69 semanas de Daniel já se cumpriu. São 70 semanas no livro de Daniel. Está lá no capítulo de número 10. Você vai ver isso depois. 70 semanas. 69 já se cumpriram, falta uma. E é exatamente o concerto, a aliança que o anticristo com a besta, né, são 3 numa unificação, numa triunidade do mal, né? É o falso profeta, a besta e o anticristo. Aí ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Só que na metade da semana, qual é a metade da semana? Os 3 primeiros anos e meio. A metade da semana fará cessar o sacrifício, ou seja, a adoração que se presta a Jeová, mundialmente falando, e principalmente no templo em Jerusalém. Ó, a adoração se cessará, e a oferta de manjares também, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Aí muda a coisa, e isso até a consumação, ou seja, tem que terminar então os 3 segundo anos e meio, aí são 7, né? Aí tem que cumprir-se até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, né? Então depois que passar os 7 anos, o que está determinado por Deus, a gente vê lá no Apocalipse, a condenação da besta, do falso profeta, que será lançado junto com o diabo, né, e os seus anjos lá no lago de fogo. O que está determinado acontecerá. Então preste atenção. Aqui nós vemos então que é algo que nunca aconteceu. Esta grande tribulação, voltando aqui no versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por amor dos escolhidos, quem são os escolhidos aqui? Não é a igreja, é Israel. Por isso que eu mostrei que Israel, eles esperavam Cristo mais diferentemente de como veio. Eles esperavam Cristo montado num cavalo, com espada de ouro, um guerreiro para guerrear as vossas causas. Aí Jesus nasceu numa humilde manjedoura. Aí a Bíblia diz, veio para os seus,
mas os seus não o receberam. Eles não receberam um Cristo verdadeiro. Aí ele chegou a dizer, Jesus disse, ó, eu vim no nome do meu Pai, e vocês não creram, vocês não receberam. Outros virão em seu próprio nome, e vocês o recebereis. Aí vem a besta. Israel faz uma aliança com a besta. Eu mostrei que muitos farão, inclusive, primeiro de todas, será a nação de Israel. Faz aliança com a besta. Só que na metade da semana, né? Na segunda parte, no segundo período dos 3 anos e meio, aí quebra a aliança com a besta. E aí começa no mundo a grande tribulação propriamente dita. Gente, a igreja precisa conhecer isso. A igreja precisa saber a importância da morte vicária de Cristo. Ele morreu para a gente não passar pela condenação eterna, para a gente não ser julgado com Satanás. Porque a Bíblia diz que todos aqueles cujos nomes não foram achados, não foram encontrados no livro da vida, serão lançados no inferno. Então Jesus morreu por nós. E olha, não existe condenação. Romanos capítulo 8, verso 1 está escrito: portanto agora, não antes, mas agora, depois que você aceitou Jesus como teu salvador pessoal, portanto agora, nenhuma condenação há. Não tem condenação para você. Não tem condenação para aqueles que servem a Deus e anda piamente, e anda em santidade. Não existe condenação, Paulo, para aqueles que estão. Não é para os que estavam em Cristo, que tem muita gente que estava. Eu estava na igreja. Esse dia eu encontrei um rapaz, eu fiquei 17 anos na igreja. Falei, mas e hoje? Então eu saía, os probleminha lá, eu saí. 17 anos ficou na igreja. Hoje encontra-se desviado. O que adianta? Jesus vem, essa pessoa incorre no risco de ficar. Por quê? Porque deixou a Cristo, estava em Cristo. A Bíblia diz que não tem condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne ou o curso deste mundo, mas segundo o Espírito, ou seja, segundo a vontade de Deus. Esta é a realidade. Então, diz que por amor dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha a referência que Daniel faz a respeito da grande tribulação, é forte. Daniel capítulo 12, os versos 1 ao 3. Olha o que diz a Bíblia a respeito da grande tribulação. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Olha, está falando de um tempo, gente, específico. Não é esse tempo que a gente está vivendo agora, que alguém diz, meu Deus, o coronavírus já é esta grande tribulação. Nananina não. Isso é melzinho, isso é leitinho na mamadeira, o que nós estamos passando. Eu até estou assustado de ver a nossa geração. Se uma pandemia fez tanto crente, irmão, e vocês lembram o ano passado? E eu falei, falei para pessoas aqui, até pessoas que cantavam aqui. Eu falei, esse coronavírus, ele vai perdurar. Não é 2, 3 meses. Isso aí vai ter anos e anos. Fique firme com Jesus. Porque se você for deixar de cantar por causa disso, você não vai cantar mais. Porque isso vai perdurar. E eu disse aqui para crentes, eu disse, irmãos, vocês vão ver a igreja após esta pandemia.
Aí nós vamos saber quem é quem. Aí nós vamos dizer, esse irmão, esse aí está firme. Esse aí, essa família aí, que maravilha. Olha aí, enfrentou esta crise do coronavírus, teve alguém da família que pegou, alguém foi vitimado, até a morte levou, mas a família está aí, está firme, não desistiu de Cristo. Sabe por quê? Isso já é uma provação, gente, mas não chega perto do que está por vir. Não chega nem perto. Ó, Daniel diz, ele diz, ó, nas palavras da profecia de Daniel, ele diz, ó, porque haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, aí o que vai acontecer? Livrar-se-á o teu povo. Ou seja, fazendo alusão, referência ao arrebatamento da igreja, que o povo de Deus, irmão, daqui a pouco Jesus vai tirar, e vai tirar no início da grande tribulação. Por isso nós somos pré-tribulacionistas. Opa, Jesus vem, arrebata a igreja, entra no mundo após isso, a grande tribulação. Então diz que ele vem para livrar o seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Cuidado, irmão, tá? Cuidado. Quando você aceitou Jesus como teu Salvador, teu nome foi escrito no livro da vida. Teu nome está lá. Alguém pensa que por qualquer coisinha o nome é riscado. Não é assim. Não é assim. Opa, desobedeceu a mãe. Anjo, vai lá, risca o nome. Pediu perdão para a mãe de novo. Anjo, coloca lá o nome de novo. Ó, o irmão tomou uma birita e não era para tomar, ele tomou. Opa, anjo, vai lá, risca o nome. Opa, reconciliou com a igreja, coloca o nome. Nananina, não. Não é assim. Só que tem pecados que você comete, tem coisas que você faz e que você nunca reconhece que está errado, que você resiste ao Espírito Santo. Esses dias alguém me perguntou, pastor, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Ela diz, ó, porque eu acho que é zombar de quem fala em línguas estranhas. Ele diz na linguagem dele, né, caipira, é remedar o Espírito Santo, é remedar, é imitar quem está falando em línguas estranhas. Não, isso não é blasfêmia. Isso é pecado? Não deve fazer, não deve. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é a resistência à palavra de Deus. Quando você resiste à palavra, Deus fala com você, você resiste, você não aceita a palavra, isso é resistência ao Espírito Santo. Por isso Paulo escreveu dizendo, não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito Santo é quando Deus fala com você e você não dá atenção. E como o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimento, a Bíblia diz, ele geme, ele entristece, porque ele é uma pessoa. Aí Deus fala com você através da palavra, e a palavra é dita pelo Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o pastor diz à igreja. Mas quem? O Espírito Santo diz à igreja. Então, preste atenção. A resistência ao Espírito Santo é quando você resiste a Deus. Você não reconhece a sua necessidade premente de se voltar para Deus. Deus já falou com você várias vezes, mas você não quer saber, quer andar no seu o caminho pervertido, o coração está cauterizado, a mente, sabe quando a mente cauteriza? É quando a pessoa peca e já não tem nem um fruto de arrependimento para o pecado cometido, peca demasiadamente, peca e para ela tanto faz como tanto fez.
não tem sentimento de culpabilidade. Por que não tem sentimento de culpabilidade? Porque a mente já está cauterizada. Quando cauteriza a mente, a pessoa perde a sensibilidade de Deus. Resistência ao Espírito Santo. Então Daniel fala de um tempo, ele diz, nunca houve esse tempo, desde que houve nação até esse tempo. Mas naquele tempo, ele está se referindo, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Aí o verso de número 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Você está vendo que vai ter ressurreição. Até os ímpios vão ressuscitar, até os pecadores vão ressuscitar. Mas uns para a vida eterna, os que servem a Deus, outros para vergonha e desprezo eterno. Verso 3, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refulgarão ou refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Aí tem o verso de número 22, que diz assim, verso 22, ou 12, verso 12, vê lá, é isto. Bem-aventurado, não, coloca o 10, coloca o verso 10 primeiro, agora sim, verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. A resistência do Espírito Santo. O ímpio ouve a palavra, mas resiste. Eles procederão, ou seja, continuarão a viver, mesmo no tempo, irmão, da grande tribulação. O ímpio não vai se curvar a Cristo. Mesmo no tempo angustiante, ele não vai reconhecer o seu pecado. Procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Agora, os justos entenderão. Está aí, irmão, é a palavra de Deus falando para nós. Então, deixa eu mostrar aqui os pré-tribulacionistas. O que é? O cristão é pré-tribulacionista. São os que acreditam, os que creem que o arrebatamento ocorrerá antes do início dos 7 anos da grande tribulação. Por isso eu faço parte desse grupo, daqueles que acreditam que nós somos os pré-tribulacionistas. Pré é o começo. Jesus vem, olha para cá, arrebata a igreja e aí entra no mundo propriamente dito a grande tribulação. Então hoje nós somos os pré-tribulacionistas. Aí tem um segundo grupo, mid-tribulacionista. Quem são os mid-tribulacionistas? As pessoas que creem na visão pré-tribulacionista, que o arrebatamento ocorrerá em algum momento no meio do percurso da grande tribulação. Eu falei para vocês que a grande tribulação, ela é de 7 anos. Só que na metade, nos 3 primeiros anos e meio, é quando o anticristo, a besta, o falso profeta, interessante, vai ser fácil enganar. Às vezes eu leio a Bíblia, eu digo, Senhor, mas vai ser muito fácil, porque eu nunca vi tanta gente gostar de sinais. Nossa, você vê numas lives aí, hoje eu estava vendo, o cara filmava um caderno com uma caneta, e ele ia anotando ali o nome. Você, por exemplo, Maria, você que está entrando aí agora, compartilha esta live com 20 pessoas. Eu vou mostrar tudinho o que Deus está me mandando.
falar para você. Eu vou mostrar tudinho. Vai compartilhando aí. Ó, eu estou anotando. Você já compartilhou 2, 3 vezes. Vai compartilhando com 20 pessoas. Depois eu vou revelar a sua vida. Irmão, como é fácil enganar as pessoas. Até aqueles que estão com Bíblia na mão. Eu nunca vi um povo simples como o povo de Deus. Eu nunca vi. Ô, gente, lê Bíblia. Isso é engano. A Bíblia diz que a besta, está lá em Apocalipse 13 e o verso 13. Quando a besta se manifestar, diz que ela faz grandes sinais, que até fogo faz cair do céu. Está aí, ó, Apocalipse 13, 13. Até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. A besta fazendo milagre, fazer fogo descer do céu, só que é fogo estranho. E o povo corre, né? Não tem aquele crente, eu nasci no fogo, eu gosto da igreja do fogo. Mas que fogo é esse? É fogo momentâneo? Tem gente que num culto movimentado, ele vem para frente, chora, gesticula, planta bananeira, corre para lá, corre para cá. Na segunda-feira ele está vazio de novo. Você espera ele no culto de oração, ele não vem. Que fogo é esse? Ah, sei, fogo de palha. Fogo de palha. Fogo estranho, no mínimo. Então, você vê que tem pessoas que, infelizmente, vai se deixar levar pelo engano. Por quê? Porque vai operar grandes sinais de maneira tal que faz até fogo descer à terra, à vista dos homens. Só que os tribulacionistas são aqueles que crê que quando acontecer os 3 primeiros anos e meio e romper-se a aliança de Israel com a besta e praticamente todos os religiosos, né? Aqui é representado o mundo evangélico, todos os cristãos, e aí faz parte a Igreja Católica, todas as igrejas. Faz parte aqui também Israel, porque Israel será a primeira nação que vai fazer aliança com a besta. Por quê? Porque sendo Israel, diz, não, é um povo de Deus escolhido, vai abrir a porteira para as demais nações da terra fazer o mesmo. Até o Brasil aqui vai fazer aliança com a besta. Até o Brasil, todas as nações da terra. Só que os tribulacionistas são aqueles que nos 3 anos e meio Jesus vem. Ou seja, a gente vai viver 3 anos e meio de tribulação, porque a tribulação propriamente dita começa na segunda parte dos 7 anos, os 3 anos e meio no final. Então os tribulacionistas acreditam que nós vamos viver já um período muito difícil, né? Um período muito difícil, os 3 primeiros anos e meio. Só que na metade da semana, na segunda parte, aí Jesus vem para arrebatar a igreja. Não, isso não é bíblico. Nós somos pré-tribulacionistas e não mid-tribulacionistas. Mas tem um terceiro grupo que é os pós-tribulacionistas. Quem são eles? A visão, irmão, dos pós-tribulacionistas diz que o arrebatamento coincidirá com a segunda vinda de Jesus, ou um retorno nos ares com Jesus, que vai proceder imediatamente o seu retorno na terra. Ou seja, eles estão confundindo o arrebatamento com a vinda de Jesus em glória. É quando ele vai descer, diz a Bíblia, lá no Monte das Oliveiras. O monte vai ser fendido no meio, uma parte para o sul, outra parte para o norte. Enfim, Jesus vai pisar na terra. Mas olha para cá, arrebatamento, Jesus não vai pisar na terra.
só a igreja verá. Na sua segunda vinda, a Bíblia diz: e todo olho verá, todas as nações vão ver Jesus voltando das nuvens. E vai pisar na terra. E a igreja vai estar com Cristo nesse dia. Agora, no arrebatamento da igreja, não. Será silenciosamente. Será um dia comum, como os demais. Não haverá um aviso prévio. Igreja minha, se prepara, porque nessa quarta-feira, às 20 horas, eu vou buscar vocês, tá bom? Aguenta firme aí, aguenta mais um pouquinho, porque quarta-feira eu vou vir buscar vocês. Não haverá aviso. Jesus vem e os que estiverem preparados vão subir cantando o hino da vitória. Então, finalizando aqui, qual é a garantia da igreja de Cristo? Qual é a garantia da igreja? Está no Apocalipse, capítulo 3, para finalizar, versos 10 ao 12. Qual é a nossa garantia? Está aí. Aí prova que a igreja não passará pela grande tribulação. Quem está falando aí é Jesus. Ele está falando: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Olha, é Jesus dizendo, mandou João escrever: como vocês guardou a palavra da minha paciência. Ali está, como guardaste, no plural, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Agora no individual, também eu te guardarei na hora da tentação. Que tentação é esta? A grande tribulação propriamente dita, que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, é no Brasil, é no Paraguai, é nos Estados Unidos, é na África do Sul, do Norte, é lá no Japão. Virá em todo mundo para fazer o que? Tentar. Tentar, a palavra tentar no original aí é provar, é provação, tá? Vai vir como uma provação a todos os habitantes da terra. Aí o verso 11, e eu termino no 12, diz assim: eis que venho sem demora. Irmão, aguenta firme, Jesus está vindo aí. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens. Pastor, o que é que eu tenho? Preciosidade. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você tem a certeza da salvação, a âncora da salvação, o selo da salvação. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selado, ou selados, para o dia da redenção. Você tem o selo do Espírito, o nome registrado no livro da vida. Ali diz: eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém, não deixa ninguém tirar de você esta esperança viva no teu coração. Não deixa nada desse mundo tirar essa esperança do teu coração, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, se a gente deixar, toma mesmo, toma. Então não deixa. Aí, para finalizar, ao que vencer, aleluia, é uma mensagem aos vencedores: ao que vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus. Coluna, o que é coluna? Nós temos algumas aqui no templo. É isso aí que você está vendo, uma coluna. Ela segura toda, 3 andares. As colunas que temos aqui conseguem aguentar o peso. Assim Deus está falando comigo e com você: ao vencedor, ao que vencer, eu farei coluna. Olha aí as colunas, no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Ou seja, irmão, hoje a gente tem que
termina o culto e a gente vai para casa, não vai? E o culto continua, sabia? Às vezes a gente pensa que o culto terminou. Não. O culto não termina do cristão. Ele sai daqui sorrindo, assoviando, cantando. Chega lá em casa, vai ouvir um hino, vai ler a Bíblia, vai orar. O culto não termina, tá? Ele cessa aqui, mas continua em casa. Agora preste atenção. Lá não, o culto lá não terá fim. Diz que nós estaremos com o Senhor e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Escrever em nós o nome do nosso Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Olha que maravilha, que desce do céu do meu Deus. O céu tem dono, é do meu Deus, disse Jesus. E também o meu novo nome. Ou seja, vai estar escrito em você. Primeiro você vai receber uma pedrinha branca e nela é escrita o seu novo nome, diz a Bíblia num outro texto. Segundo, vai estar escrito em você o nome do teu Deus. A cidade já está ali, o nome, Nova Jerusalém. Mas o nome do nosso Deus não está escrito ali, mas vai ser escrito em você. E a terceira coisa, e o meu novo nome, Jesus dizendo, eu vou ter um novo nome lá. Aleluia. E vai ser escrito, aonde? Nas tábuas dos vossos corações. Fiquem em pé. Nós vamos estar orando, mas que esta palavra, o arrebatamento, será antes ou depois da grande tribulação.